queridos do 7º ano, aqui quem fala é a professora Roseane, de Geografia, e o objetivo da nossa aula de hoje é estudar os aspectos naturais do Brasil, mais precisamente o relevo, o clima e a vegetação. Nós iremos começar falando sobre o relevo e o conceito de relevo. Trata-se do conjunto das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. Isso significa que a crosta terrestre, que é a parte superficial do planeta Terra, onde nós estamos, ela é cheia de formas irregulares, cheio de altos e baixos. E essas formas irregulares, diferenciadas, que a crosta terrestre possui, eu chamo de relevo. E entre todas as formas que a Terra possui, essas formas de relevo, nós vamos destacar 4 formas principais, que são planalto, planície, depressão e montanhas. Esta imagem mostra justamente essas 4 formas de relevo principais. Vamos começar pela planície, por essa primeira delas aí. Planície são áreas de baixa altitude em relação ao nível do mar, pelo que vocês podem observar. E é onde o homem se estabelece, constrói suas moradias e as grandes civilizações, justamente devido à sua forma plana e baixa que facilita a ocupação humana. Quanto aos planaltos, são áreas mais elevadas que as áreas à sua volta, pelo que vocês observam, e geralmente o topo dos planaltos é bastante desgastado devido à ação do clima, devido à ação da chuva, do vento, certo? Que acaba provocando um desgaste da sua superfície, tornando-a mais plana, ok? Quanto às montanhas, observem na imagem que a montanha é a forma de relevo mais elevada que existe e também a forma mais íngreme, mais inclinada. E devido a essa forma que a montanha possui, ela também é bastante desgastada pela ação do clima. A outra forma de relevo que a gente pode observar na gravura é a depressão. Depressão são as áreas com altitudes mais baixas do que todas as outras ao seu redor. E essas depressões, elas podem ser de 2 tipos, relativas e depressões absolutas. O que caracteriza uma depressão relativa? Depressão relativa, ela é uma área mais baixa do que as que estão à sua volta, porém, ela está acima do nível do mar. Observe esse tracejadozinho aí, que mostra qual é o nível do mar. Já a depressão absoluta é a forma de relevo mais baixa de todas, porque ela está, além de estar mais baixa do que as outras formas de relevo ao seu redor, ela também está mais baixa do que o nível do mar, certo? Então, o relevo, ele está sempre se formando e se modificando devido à ação de diversos agentes. Agente é aquele que age sobre o relevo, é aquele que transforma o relevo. Existem 2 tipos de agente, os agentes externos e os agentes internos. Os agentes externos são aqueles que atuam na superfície terrestre, que a origem deles é na superfície terrestre. Por exemplo, o vento só existe na superfície terrestre, as geleiras, as águas correntes, os oceanos só existem na superfície terrestre, certo? Então, esses agentes, eles transformam o relevo. Por exemplo, o vento, ele transporta as dunas de uma área para outra da praia. Então, ele é um agente modificador do relevo, assim como as águas correntes e das geleiras que transportam os sedimentos também de uma área para outra. Quanto aos agentes internos, existem 3 agentes: os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo. Esses agentes são considerados internos por quê? Porque eles se originam dentro do planeta Terra, pela movimentação do magma no manto, no interior do planeta. Então, esses agentes, eles acabam
também modificando o relevo. Por exemplo, o relevo jamais vai ser o mesmo antes e depois do terremoto. Ele vai quebrar rochas, destruir determinadas áreas, assim como o relevo se transforma depois de uma erupção vulcânica, porque a lava que sai do vulcão acaba transformando a paisagem, criando novas rochas e destruindo a área que existia anteriormente. Pois bem, quanto às características do relevo brasileiro, nós podemos destacar que o Brasil predominam planaltos de baixa altitude e as depressões. Ou seja, o Brasil ele é um país de baixas altitudes. Inclusive, os nossos planaltos eles são baixos porque eles são muito antigos. O Brasil possui um terreno muito antigo, a sua criação, por isso passou muito tempo por processo de desgaste do clima, por chuva, ação do sol, do vento, fazendo com que o nosso relevo seja baixo. Então, aqui no mapa ao lado, mostra que as áreas do Brasil predominam áreas baixas. O verde são as áreas mais baixas e o amarelo são os planaltos. Pois bem, o planalto, planícies e depressões são as principais formas de relevo do Brasil. Então, vocês podem fazer uma pergunta, professora, e no Brasil existem montanhas? Não, no Brasil não existem montanhas, porque as montanhas elas se formam nas zonas de encontro de placas tectônicas. O Brasil não está numa zona de encontro de placas, o Brasil está no centro de uma placa tectônica, portanto, as áreas mais elevadas que o Brasil possui são planaltos, ok? Pois bem, vamos falar um pouco da diversidade das paisagens no Brasil. O Brasil possui uma diversidade de paisagens, de vegetações, de climas, certo? E, inclusive, essa imagem aí mostra algumas vegetações diferentes e áreas com temperaturas também diferentes. Vamos falar, portanto, sobre os climas do Brasil e a vegetação do Brasil. Observando o mapa do clima, o Brasil ele possui 4 tipos de climas diferentes: o equatorial, semiárido, tropical e subtropical. Mas observem que o clima tropical ele é dividido em 3 tropicais, né? Tropical, típico, tropical de altitude e tropical atlântico. E observem, quanto ao mapa da vegetação, que cada vegetação do Brasil ela é determinada por um tipo de clima diferente. Então, o clima equatorial tem o tipo de vegetação predominante, que é a floresta amazônica. O clima tropical tem o cerrado como vegetação predominante. O semiárido tem a caatinga e assim sucessivamente. Então, agora nós iremos tratar sobre as características de cada clima do Brasil. O clima equatorial é um clima quente e úmido, que fica ao redor da linha do Equador. As chuvas são abundantes e a maior parte de convecção. O clima equatorial, ele é bastante quente por conta de estar localizado na região mais quente do planeta Terra, que é cortado pela linha do Equador, certo? Então, é também uma região bastante chuvosa, tem muitos rios, e a evaporação da floresta amazônica é muito grande, o que provoca grande quantidade de chuvas. As chuvas, o índice pluviométrico lá alcança mais de 3.000 milímetros por ano. E essa imagem aí é da floresta amazônica, que é o tipo de vegetação predominante no clima equatorial. Uma floresta densa, grande, fechada, bastante úmida, ok? Nós vamos começar a falar agora sobre o clima tropical, iniciando sobre o clima tropical úmido, que ocorre principalmente no litoral oriental e sul do Brasil, na costa leste do Brasil, sendo caracterizada pela alta temperatura também, né? No Brasil,
na maior parte do seu território predominam climas quentes. E o clima tropical úmido, ele é considerado úmido por quê? Porque ele fica próximo do Oceano Atlântico. Então, por estar próximo do oceano, a evaporação de água é muito grande do oceano, o que provoca também maior quantidade de chuvas. E um exemplo da vegetação dessa região é a floresta tropical, que nós conhecemos por Mata Atlântica, que também é uma floresta grande e densa. O clima tropical típico ou semiúmido, ele ocorre principalmente na região central do Brasil. O tropical típico ou semiúmido, ele é menos chuvoso do que o tropical úmido, justamente pela maior distância em relação ao oceano. Então, quanto mais distante do oceano, menos chuvoso vai ser o clima. Então, o tropical típico tem temperaturas semelhantes ao tropical úmido, porém, quantidade de chuvas menor. Um exemplo de vegetação nesse lugar onde as chuvas são menores é o cerrado, né? Ou seja, tem menos árvores de menor porte e muitas graminhas entre elas. O próximo clima é o clima tropical de altitude. É o típico das áreas de elevadas da região sudeste. O próprio nome já diz, tropical de altitude, porque está presente em áreas altas, elevadas. E as áreas elevadas, elas são mais frias, porque quanto maior a altitude, mais fria é a temperatura. Então, o clima tropical de altitude, ele é mais frio do que o tropical típico e do que o tropical úmido. Quanto ao clima semiárido, o clima semiárido, ele ocorre no sertão nordestino, onde ocorre o polígono das secas, justamente por ser um clima bastante quente e com poucas chuvas escassas e irregulares. O nome semiárido significa quase desértico, ou seja, há poucas chuvas. E a vegetação predominante no clima semiárido é a caatinga que vocês podem observar na imagem, que a maior parte do ano ela fica seca, com aparência de morta, porém, quando dá as primeiras chuvas, ela renasce, ok? Então, é um exemplo desse tipo de vegetação do semiárido. Quanto ao clima subtropical, esse é o clima mais frio do Brasil. Só tem uma região do Brasil que apresenta esse clima subtropical, que é a região sul, certo? Esse clima tem em algumas áreas, alguns estados que inclusive neva. Professora, mas por que esse clima subtropical ele é bastante frio? Porque ele está na região do Brasil que está mais distante da linha do Equador. Então, nós sabemos que quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é a temperatura, porque a região recebe menor quantidade de raios solares. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente por causa da maior insolação. Quanto mais distante, mais frio. Então, as temperaturas médias giram em torno de 20 graus e recebe influências no inverno, principalmente de massas de ar vindas da Antártida, massas de ar bastante frias. E o exemplo de vegetação dessa área são as matas da Mata das Araucárias, que são os pinheiros brasileiros, né, que só existe na região sul do Brasil. E vocês observem nessa imagem ao lado uma geada, né, quando criou gelo na superfície das plantas na região sul do Brasil, ok? Então, queridos, por hoje, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido mais sobre as características naturais do nosso país e até a próxima.